Centenas de anos atrás, os cientistas perceberam que podiam medir as mudanças de temperatura usando dispositivos de vidros primitivos, cheios de líquido que se expandiam quando aqueciam e contraíam quando esfriavam. Álcool e mercúrio foram os primeiros líquidos mais comumente usados. Os termoscópios foram os primeiros tipos de termômetro e mostravam apenas uma mudança de temperatura, mas não mostravam valores numéricos. Um dos principais termoscópicos foi desenvolvido pelo inventor italiano Galileu Galilei, em 1593. Usava água como líquido e lâmpadas de vidro dentro de um tubo aberto. As lâmpadas de vidro subiam e diminuíam com mudança de temperatura. Em 1712, outro inventor italiano, Santoro Santoro, usou uma escala numérica no termoscópio, mas era muito rudimentar. Em 1964, o primeiro tubo de vidro selado foi desenvolvido por Ferdinando II, o grão-duque de Toscana. Continha álcool e tinha uma escala numérica, mas não era preciso. O termômetro mais moderno foi inventado em 1709 por Daniel Fahrenheit. Era um tubo de vidro fechado com uma escala numérica, chamada de escala Fahrenheit. A primeira versão desse termômetro continha álcool. Em 1714, Fahrenheit desenvolveu um termômetro de mercúrio usando a mesma escala. Ele atribuiu o ponto de congelamento da água a 32 graus e o ponto de ebulição da água a 212 graus, e a temperatura corporal normal a 98,6 graus. Mais tarde, naquele mesmo século, o inventor Anders Celsius desenvolveu uma escala numérica chamada de Celsius, ou centigrado. Essa escala foi baseada em uma escala de 0 a 100, onde o ponto de congelamento da água é 0 e o ponto de ebulição da água é 100. A temperatura normal do corpo é 37 graus. O primeiro termômetro médico real foi inventado por Sir Thomas Albott em 1867. Tinha 15 centímetros de comprimento e demorava cerca de 5 minutos para medir a temperatura de uma pessoa. Por quase 100 anos, os termômetros permaneceram basicamente inalterados. Eles continham álcool ou mercúrio, eram considerados muito precisos. Termômetros mais modernos foram desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, que usavam tecnologia infravermelha e eram colocados no ouvido. Eles utilizavam minúsculos circuitos elétricos e leituras numéricas que podiam medir a temperatura mais rapidamente e com mais precisão do que tubos de vidro cheios de líquido. Hoje, os termômetros modernos usam algum tipo de sensores elétricos para medir a temperatura, mas mesmo as escalas numéricas desenvolvidas em 1960 por Fahrenheit e Celsius ainda estão sendo usadas. Termômetros digitais infravermelhos são sensores capazes de aferir a temperatura de corpos ou superfícies através da radiação emitida por eles. A medição da temperatura é feita de modo que o sensor não precisa tocar a superfície, ou seja, não tem necessidade de contato direto, e o resultado da temperatura sai de imediato. São utilizados para medir a temperatura à distância, pelo braço, testa ou até através do ouvido. Eles são semelhantes a um controle remoto ou a uma pequena pistola de plástico. Os termômetros de mercúrio são os dispositivos mais antigos para medir a temperatura. Eles são fabricados de vidro com uma espessura fina e são consideravelmente frágeis, com uma quantidade pequena de mercúrio em um tubo capilar, que possui a espessura de um fio de cabelo em seu interior. Como todos os líquidos, o mercúrio expande ao ser aquecido, o que faz com que ele chegue a uma certa altura dentro do tubo, onde é marcado com os valores das escalas termométricas de Celsius ou Fahrenheit. Quanto mais quente, mais alto o mercúrio chega, e assim são as medidas das temperaturas. Por causa da toxicidade do mercúrio, estão proibidas as vendas e distribuições de termômetros de mercúrio no Brasil desde 1º de janeiro de 2019. O uso do mercúrio pode trazer riscos para a saúde e para o meio ambiente. Funcionamento do termômetro. O termômetro é um equipamento utilizado para a medição de temperatura, e sua construção baseia-se no uso de grandezas físicas, que dependem da variação de temperatura. A medição da temperatura de um meio qualquer só é possível após a ocorrência do equilíbrio térmico entre o termômetro e o meio que se deseja medir a temperatura. O termômetro mais utilizado é o termômetro clínico, que é utilizado para medir a temperatura do corpo humano. Ele pode ser analógico, digital ou infravermelho. Normalmente mede em faixas de temperatura de 30 graus Celsius a 43 graus Celsius. Termômetro analógico é feito com corpo tubular em vidro que possui uma escala de temperatura, com o tubo capilar interno, que possui mercúrio ou álcool colorido em seu interior, quando a variação da temperatura do bulbo metálico, localizado na parte inferior do equipamento, ao entrar em contato com o corpo, a substância interna sofre dilatação e expande-se, percorrendo o tubo capilar e, ao ocorrer o equilíbrio térmico, torna-se possível verificar a escala qual a temperatura do corpo. Para que a substância retorne à sua posição inicial, é necessário agitar o equipamento vigorosamente, podendo então realizar uma nova medição. A nossa escala termométrica tem o nome de Sarênio, a letra que a representa é o S. E o seu ponto de vapor é 328 graus e o de gelo 102 graus.
Agora a gente vai deixar alguns exercícios para vocês converterem. Vamos para a resolução agora, que é TF menos TC igual a 100. Daí passando vai dar TF igual a 100 mais TC, para nós descobrir a temperatura em Kelvin. Lembrando que TF é igual a temperatura em Fahrenheit, TC igual a temperatura em Celsius e TK a temperatura em Kelvin. TF menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5. Aí temos TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TC sobre 5 igual a 100 mais TC menos 32 sobre 9. Após isso, iremos fazer a multiplicação cruzada. E daí temos 9TC igual a 5 vezes, entre parênteses, 68 mais TC, que é igual a 9TC igual a 340 mais 5TC. Daí, convertendo isso, irá dar 4TC igual a 340, que daí vai dar TC igual a 340 sobre 4, e a temperatura em Celsius irá dar 85, mas ainda não descobrimos a temperatura em Kelvin. Então, teremos que pegar TK igual a TC mais 273. Após isso, iremos pegar TK igual a 85 mais 273, que irá dar... que o resultado final será 358, ou seja, a alternativa a letra D. Agora a resolução da outra questão é TC menos 0 sobre 100 menos 0 igual a TI menos, entre parênteses, menos 10 sobre 240 menos, entre parênteses, menos 10, que vai dar TC sobre 100 igual a TI mais 10 sobre 250. A temperatura Celsius sobre 10 é igual a TI mais 10 sobre 25. Que equivale a 3 vezes 25 igual a TI mais 10.
Simplificando, vai dar 75 igual a TI mais 10, que daí vai passar o TI pro lado, e daí vai dar TI igual a 75 menos 10, e TI é igual a 65 graus Celsius. Ou seja, a alternativa correta, letra B, que é 65 graus Celsius.